Bom dia a todos. É com muita alegria que eu recebi o convite da Associação dos Funcionários do BNDES para participar desse evento. Evento esse que, como os que me antecederam disseram, é um evento de extrema relevância. No meu caso, eu tenho especial interesse por esse tema tratado aqui da responsabilização por ocasião da minha pesquisa na pós-graduação da UERJ, de forma que também é uma honra compor a mesa aqui com os demais professores do programa. E eu gostaria também de agradecer ao Rodrigo, que formalmente formulou esse convite, e dizer também que essa daqui é uma síntese, minha apresentação é uma síntese de parte do que eu venho pesquisando no doutorado, de forma que o que eu vou apresentar aqui hoje também se aperfeiçoou ao longo dos meus estudos com o auxílio de pesquisas e de debates que foram travados através de grupos de pessoas que também atuam aqui no BNDES, que eu fico muito feliz de ver aqui nesse evento. Bem, o tema que eu vou tratar é sobre os impactos dos deveres e responsabilidades dos administradores das companhias, né, a partir da perspectiva da implementação e da manutenção dos programas de integridade. Tanto o professor Maurício quanto o professor José Gabriel já falaram sobre aspectos importantes acerca da responsabilização e da forma como esse tema tem sido tratado a partir da implementação da lei anticorrupção. De forma que, apenas a título introdutório, eu destaco algumas características que já foram faladas, mas que eu acho importante que a gente possa contextualizar. A lei traz como grande diferencial no ordenamento jurídico brasileiro, de forma expressa, a responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas. Nesse caso aqui, a gente se ocupa das sociedades empresárias, que se beneficiam, direto ou indiretamente, de um ato que seja prejudicial à administração pública. Esse é o objeto da lei. Um outro aspecto que a lei também traz é a ideia de que gravosas sanções são necessárias para coibir esses atos. De que maneira esses atos podem ser evitados e de que maneira esses atos devem ser punidos caso eles não sejam evitados. A lei prevê uma série, ou pelo menos relevantes, punições, como foi destacado também pelo professor Maurício. Considerando que a lei anticorrupção introduz expressamente no ordenamento brasileiro a necessidade da implementação de programas de integridade, de que maneira esses programas de controle interno, que devem ser desempenhados no âmbito das companhias e a partir do seu contexto organizacional, das suas demandas, de que maneira esse órgão pode contribuir para o desenvolvimento de uma cultura ética, de uma política de integridade dentro da própria companhia. E de que forma esse programa pode servir como um mecanismo de atenuação de eventuais penas que tenham sido, que sejam aplicadas em virtude de atos de corrupção, ainda em sociedades empresárias que tenham esse programa e que, porventura, ele não tenha sido efetivo. Considerando esse cenário, a conclusão que se chega é que a ideia de que os fundamentos da responsabilização da pessoa jurídica, elas precisam ter aí um diálogo com os pressupostos necessários para esses programas de integridade. A partir desse contexto, eu abro um parêntese para tecer brevíssimas notas sobre responsabilização e que foram questões que eu levantei, que eu tenho me debruçado por conta da minha pesquisa. A lei anticorrupção faz com que a gente reflita sobre que tipo de responsabilidade ela emprega ou de que tipo de responsabilidade ela se ocupa, propriamente dita, quando, no seu artigo 2º, ela estabelece que as pessoas jurídicas são responsabilizadas objetivamente nos âmbitos administrativo e civil pelos atos lesivos previstos nesta lei, praticados em seu interesse ou benefício exclusivo ou não. Bom, de que responsabilidade esse conceito do artigo 2º da Lei Anticorrupção se aproxima?
Nós temos aí uma reflexão proposta nesse slide acerca da responsabilidade da pessoa jurídica por fato próprio, onde a ideia seria que a responsabilização viesse a partir do reconhecimento de uma culpa pelo vício da organização que consistiria na não implementação ou, se implementados todos os mecanismos, que eles se provassem não suficientes por conta da ocorrência de um ato de corrupção. Então, a responsabilidade da pessoa jurídica por fato próprio permitiria que incentivos maiores para a implementação de programas de compliance mais eficientes pudessem corroborar para que a própria sociedade empresária buscasse utilizar de toda a sua estrutura interna para evitar efetivamente um ato de corrupção. E, se não conseguisse obter êxito nessa tarefa, aí sim ela seria responsabilizada. Por outro lado, a gente tem a ideia da responsabilidade da pessoa jurídica por fato de terceiro. Responsabilidade essa que, no direito americano, eles chamam de vicarious liability, trazendo a ideia de que a necessidade para se coibir um ato dessa natureza seria uma imputação automática, transferindo a responsabilidade do representante da sociedade empresária, seja na pessoa seja na pessoa do administrador, seja através de funções exercidas no Conselho de Administração, membros da diretoria, que praticou o ato em benefício da pessoa jurídica, transferindo essa responsabilidade para a própria pessoa jurídica. Esse parece ter sido o objetivo da lei anticorrupção, e, ao longo da minha fala, a gente vai poder refletir sobre se esse caminho é o caminho mais adequado e se esse caminho é o caminho que tem sido adotado nos órgãos que se ocupam da fiscalização das sociedades empresárias que atuam, sobretudo, no mercado de capitais. Feito esse panorama, nós temos aqui uma ideia de compliance que nós podemos sintetizar na compreensão de esforços, de mecanismos que envolvem pessoas da sociedade, que envolvem terceiros que contratam com a sociedade. Então, o incentivo ao monitoramento na implementação desses programas é enorme, porque se observa que a amplitude do programa e a competência que ele tem é uma competência muito substantiva, na medida em que ele esse programa é quem assegura, ou pelo menos deve, se propõe a assegurar o cumprimento das leis e também se compromete com o desenvolvimento de uma conduta ética e de uma cultura de integridade na organização empresarial. Esse é o propósito do programa de integridade. Quando nos deparamos com o conceito de compliance, eu me incomodo um pouco hoje quando eu ainda encontro pessoas que sintetizam ou que reduzem a função de um programa de integridade ao cumprimento estrito de regulamentos e de resoluções e da lei propriamente dita. Não é só isso que é o programa de integridade, não é só isso que é o compliance. Na origem do Instituto, quando se começou a desenvolver essa ideia de que maneira ele deveria se comportar, o conceito de compliance chegava a ser confundido com o conceito de governança corporativa, dada a sua amplitude. Não sei se essa amplitude é adequada, mas o fato é que não podemos reduzir esse conceito, que é um conceito amplo e que é um conceito que tem por objetivo fim encorajar o desenvolvimento de uma cultura corporativa ética e íntegra, seja reduzido ao simples movimento interno de uma corporação no cumprimento ou não de um dispositivo. Esse instituto ele não é uma novidade, embora ele tenha sido implementado expressamente pela lei anticorrupção, e maiores desdobramentos sobre seu funcionamento tem a previsão no decreto 8.420 de 2015, o fato é que as sociedades empresárias que atuam no mercado e que, portanto, se submetem a ordenamentos jurídicos alienígenas já tinham, por conta disso,
programas de integridade internalizados há tempos. Dito isso, é o nosso problema, né? No doutorado, a gente costuma ser o tempo todo incentivado a pensar e a retomar a nossa discussão, voltando os olhos para o nosso problema. E o nosso problema aqui é, efetivamente, quais são os impactos das responsabilidades dos administradores e controladores de companhia pela implementação, né, pela implantação do compliance e pela manutenção desses programas de integridade. E de que maneira essa responsabilidade repercute por imputação da lei anticorrupção, pelo insucesso da implementação desses programas. Eu trouxe aqui algumas observações acerca do ordenamento jurídico no que se refere à responsabilidade no direito empresarial, partindo de uma análise dos deveres fiduciários estabelecidos pela Lei de Sociedades por Ações, aonde nós já temos lá uma preocupação de entender que esses deveres, que são imputados tanto a diretores quanto a membros do Conselho de Administração, eles podem gerar responsabilidade civil e administrativa frente à companhia e também frente à Comissão de Valores Mobiliários. Esses deveres, por assim dizer, caso não sejam respeitados, podem, por uma forma indireta, ou, nesse caso, agora direta, por ocasião da responsabilidade objetiva, decorrer de violação à lei anticorrupção. E que espécie de infração é estabelecida pela lei anticorrupção? A lei estabelece, de uma forma muito simplória, eu vou expor aqui, a ideia de responsabilidade direta, que é a responsabilidade por atos cometidos por membros da diretoria com poderes de representação, e a responsabilidade indireta, atos que são cometidos por empregado e por outras pessoas delegadas que não têm poder de representação ou até por terceiros contratados. Esse cenário de amplitude em relação à aplicação da lei anticorrupção, ele gera, por assim dizer, um aumento de fragilidade na situação do administrador da sociedade. Por quê? Porque aqui, nesse cenário, a gente observa que existe uma necessidade do administrador de provar a existência de um excludente da responsabilidade, ou seja, ele precisa provar a ausência de culpa na prática daquele ato de corrupção. E essa ideia, que é uma ideia que a gente reflete a partir da lei anticorrupção, é uma ideia que nos parece um pouco na contramão do que a gente vem vendo em posições de interpretação da própria Lei de Sociedades por Ações e também com posições destacadas pela Comissão de Valores Mobiliários. Por que eu estou dizendo isso? De acordo com a Lei 6385, especificamente nos termos do artigo 9º, os atos ilegais e práticas não equitativas de administradores, membros do Conselho de Administração, ou de membros do Conselho Fiscal e acionista das companhias abertas, esses atos têm como propósito a apuração da CVM, e o órgão entende que aqui não há inversão da prova, porque se trata, como já foi dito anteriormente, de uma espécie de responsabilidade subjetiva. Então, independente da demonstração dos prejuízos que tenham ocorrido, dos prejuízos concretos que tenham ocorrido pela companhia em função do ato jurídico, o fato é que, pela implementação da lei não, pela aplicação da Lei 6385, a interpretação sobre quem deve provar a existência do ato parece ser um pouco diferente. Obviamente que a gente, quando está falando a respeito disso e fazendo referência a um ato de corrupção, tem que entender que a aplicação da Lei 6385, que estabelece funcionamento e que é aplicado especificamente ao mercado de capitais, limita os poderes da Comissão de Valores Mobiliários para punir apenas por violação à lei anticorrupção. Então, nesse caso, vai ter que haver uma convergência aqui, aonde o ato de corrupção, que será o ato de corrupção deflagrado,
importa também numa violação, numa instrução normativa ou num dos deveres fiduciários previstos na lei anticorrupção, na lei das sociedades por ações. Diante desse cenário, a minha reflexão aqui também destaca um problema. Por quê? Porque, tendo em vista que essas leis têm escopos diferentes, embora elas se relacionem, é muito maior a probabilidade de importar numa incidência de violação à lei anticorrupção quando a gente estiver falando dos deveres fiduciários do administrador. Até porque, conforme foi dito anteriormente, a nossa legislação se ocupa bastante de definir certos termos, como disse o professor, de forma aberta. De maneira que, quando a gente observa quais são os deveres fiduciários na lei de sociedades por ações, a gente observa que, muito provavelmente, por imputação ou por falta, violação, por assim dizer, desses deveres fiduciários, a gente consegue, o administrador, nesse caso, teria aí uma dupla preocupação, a violação da lei de sociedades por ações e a violação da lei anticorrupção. Eu trouxe aqui algumas hipóteses para que a gente possa visualizar de maneira um pouco mais clara essas múltiplas possibilidades de responsabilização e quais seriam esses casos. No primeiro caso, eu destaco um exemplo de um diretor que, fora de suas atribuições, contrata uma empresa para participar de licitação. Esse caso poderia ser, num caso, imputável à lei anticorrupção. O segundo caso, o administrador, quando atua, contornando os controles internos da companhia. Esse parece um caso onde o administrador, além de não estar atuando no interesse da companhia, violação clara aí do dever de diligência na medida em que testa o próprio programa de integridade. O administrador que, de forma consciente, pratica ato que importa em violação à lei, mesmo sob pretexto de defender os interesses sociais. Esse caso, essa ideia de que o administrador, nos interesses da companhia, agindo nos interesses da companhia, viola a lei, qual seria a imputação em termos de responsabilidade? Na lei das sociedades por ações, isso parece um pouco claro para a gente. Em relação à lei anticorrupção, ou se isso também se enquadraria na lei anticorrupção e em que medida, eu tenho algumas dúvidas. O diretor, que dentro das suas atribuições e das normas internas, toma a decisão de contratar empresa aparentemente idônea para a participação de licitações, mas, não obstante seus cuidados, sua decisão acarreta infrações à lei anticorrupção. Esse aqui é aquele caso clássico em que tudo é feito no sentido de se evitar o ato de corrupção. No entanto, por conta de terceiros, sobretudo em mercados que são potencialmente arriscados, em certa ocasião, eu assisti uma palestra de uma pessoa que falava em nome de uma empresa de petróleo, onde a grande preocupação e a grande dificuldade nesse mercado era essa. Eles se colocam sempre em situações de risco na medida em que precisam atuar em ambientes que têm absoluta probabilidade de ter aí um ato de corrupção por conta dos seus intermediários, dos subcontratados, enfim. Diante disso, a gente passa a análise, aquelas foram as hipóteses de violação direta à lei anticorrupção, né? Aqui, uma hipótese de violação indireta. Por quê? Porque trata da hipótese do descumprimento da lei por parte de funcionário ou de terceiro subordinado a determinado administrador. É importante dizer que, na interpretação da lei das sociedades por ações, essa violação decorreria essencialmente de infração ao dever de diligência. Se a gente for pensar isso no âmbito da lei anticorrupção, a gente encontra algumas dificuldades. Como é que a gente pode identificar o administrador que pode ser diretamente responsabilizado por aquele ato praticado por funcionário ou terceiro subordinado? A segunda coisa, uma vez identificada essa pessoa, qual seria a extensão da sua responsabilidade? E aí eu destaco aqui um caso que foi um caso importante, enfrentado na Comissão de Valores Mobiliários, que é o caso Telemig, que, enfim, já foi decidido aí há algum tempo, aonde foi uma hipótese que houve a transferência de poderes.
E se verificou que, embora a lei das sociedades por ações admita essa transferência de poderes, essa transferência não libera os seus administradores das responsabilidades que eles têm. Dito isso, a gente pensa, ok, mas qual é a responsabilidade do administrador nesse caso? A responsabilidade dele é pelo ato em si, ou, a partir do momento que tem essa delegação, a responsabilidade dele é ampliada e passa a ser vista como dever de implementação dentro da área de negócio em que ele atua. Cada diretor, cada administrador, aqui nesse caso, do processo em que eu mencionei, cada diretor ele tinha um sistema próprio de controle interno que assegurava a sua decisão. Nesse sentido, se a gente for analisar que, quando há delegação e quando há divisão de função, existe também uma preocupação em implementação do programa e da conduta que vai ser seguida, a gente está aqui analisando uma hipótese de nova feição do dever de diligência. Por quê? Porque a gente estaria modificando na forma de avaliação do cumprimento do dever de diligência. Não é mais um dever de simplesmente agir ou não agir, mas um dever também de fiscalizar. E aqui eu coloco aqui uma síntese do que foi apurado nessa ação de responsabilidade e faço uma observação, que não basta que o autor da ação de responsabilidade ou a Comissão de Valores Mobiliários demonstre a falta de diligência ou de lealdade do agente que pratica a infração. É preciso que se comprove que o diretor a quem o agente infrator respondia deixou de implementar os mecanismos de controle. Perceba, a gente aqui não está simplesmente analisando se houve ou se não houve o ato, se houve ou se não houve problema. Quando vai se falar na extensão da responsabilidade daquele que seria imputável à responsabilidade, no caso aqui o diretor, a gente precisa analisar se essa pessoa, embora tenha ocorrido o ato de corrupção, embora tenha ocorrido a falha, se ela fez o que ela deveria fazer para evitar isso. E se fez, acho que foi o caso, se não me falha a memória, no caso Morgan Sterling teve essa situação, onde foi afastada a responsabilidade da pessoa jurídica e imputada exclusivamente a responsabilidade do administrador, porque se verificou que, naquele caso em concreto, o sujeito participou de 20 mil treinamentos, se comprometeu com X, Y, Z, a companhia fez tudo o que podia para deixar claríssimo, mas ainda assim, no final das contas, foi cometido o ato por aquela pessoa. Nesse caso, a decisão dos Estados Unidos foi no sentido de afastar a responsabilidade da pessoa jurídica para responsabilizar exclusivamente a pessoa pelo ato, porque entendeu-se que a companhia fez tudo o que deveria ter feito. Nesse sentido, a gente observa que é necessário um exame de razoabilidade da adequação e adequação, né, dos órgãos internos instituídos pelo diretor. Esse exame ele se torna bem complexo, sobretudo se a gente estiver falando de um olhar externo, por exemplo, de um órgão de controle, porque, conforme foi dito anteriormente, a gente tem aí uma situação no Brasil de sobreposição de competência para punir, sobreposição de competência para fiscalizar, e quando a gente observa que isso tudo tem que considerar também essas entrelinhas no âmbito da companhia, é que a gente vê o tamanho do desafio que a gente tem. Aqui eu destaco um outro caso da CVM, que foi também um caso emblemático, que é o caso Sadia, onde o responsável pelo sistema de monitoramento da exposição financeira da companhia estava subordinado ao diretor financeiro. Pois bem, se o que vai ser fiscalizado é o setor financeiro, e, através do setor financeiro, são analisados reiteradamente os atos praticados pelo diretor, a pessoa que fiscaliza não pode ser diretamente subordinada ao seu fiscalizado. Isso não faz o menor sentido. Então, nessa decisão, a CVM expõe, né, de forma clara sobre a impropriedade de sistemas de fiscalização que se reportam exclusivamente aos próprios fiscalizados. Por quê? Porque, ainda que você tenha um sistema de fiscalização e ainda que você institua um programa que, em tese, deveria revelar e prevenir determinados problemas, quem recebe toda a informação é aquela pessoa que está sendo fiscalizada. Isso
na verdade, não contribui para a execução do programa e produz uma completa ineficiência. Nessa decisão também, a CVM falou sobre já tinha se manifestado, isso aqui é interessante, esse caso aqui, o processo administrativo sancionador é um processo de 2008, e, no entanto, a lei anticorrupção, que entrou aí em vigor muito tempo depois, trouxe essas questões à tona, mas a gente, voltando o debate, voltando a reflexão para os problemas que já aconteciam no país e na atuação das companhias, a gente já percebe que existe uma preocupação do órgão em dar cabo dessas situações que surgem em decorrência de atos praticados, seja no âmbito da administração, seja no âmbito do controle. E aí a CVM se posiciona no sentido de estabelecer, é necessário que haja independência entre as pessoas que são responsáveis pelas áreas de risco, é necessária liberdade de atuação, é necessário que se nomeie um executivo sênior, independente, com acesso direto aos órgãos de administração. E aí hoje nós escutamos a expressão compliance officer como se fosse a mais absoluta novidade, quando, na verdade, essa demanda já existia há tempos. Aqui, eu também problematizo, não mais em relação à diretoria, mas especificamente sobre o grau de dever de diligência que deve ser exigido em relação às funções do Conselho de Administração, né? Tendo em vista que o Conselho de Administração ele possui dimensões diferentes, de um lado ele tem um cunho negocial e de outro ele tem um cunho fiscalizatório, a gente poderia pensar aqui e problematizar também, né? Quais são os limites de atuação desse órgão? E, dentro desses limites, o que consistiria ou não em violação da lei anticorrupção e o que consistiria ou não em violação de um dever de diligência? Aqui, eu destaco que, na atuação de cunho negocial, podem os conselheiros eles podem se ver envolvidos em violações diretas à lei anticorrupção. Mas é nas atividades de cunho fiscalizatório que está o fundamento de qualquer responsabilidade pelas infrações que eu destaquei anteriormente, ditas infrações indiretas. Então, a gente tem aí uma preocupação adicional para o Conselho de Administração. Não basta que as pessoas do Conselho se ocupem de evitar ou de verificar se o programa de integridade funciona para garantir, na fase negocial, que a coisa aconteça da maneira mais íntegra, da maneira mais correta, da maneira mais transparente, buída de accountability. Não basta isso. Ele hoje tem uma função adicional e fiscalizatória, no que se refere à ideia dessa função que também é imputada ao Conselho de Administração e que, se não for cumprida, corresponde a uma infração ao dever de diligência. Aqui, eu apenas destaco o artigo 142 da Lei das Sociedades por Ações, que estabelece expressamente que a ideia de fiscalização e gestão dos diretores ela é necessária. Além disso, que a fiscalização decorre diretamente das funções desse órgão e decorre das funções legais que esse órgão tem, tanto que a Lei das Sociedades por Ações estabelece isso. Os deveres fiduciários, nesse caso, vão ser entendidos como modo de agir e vão servir apenas para reforçar ou flexibilizar o dever de fiscalização, mas não para mas nunca para afastar isso ou, enfim, não se ocupar disso. Em relação a esse ponto, o entendimento da Comissão de Valores Mobiliários é no sentido de que as dificuldades inerentes à função de fiscalização, o grau de diligência esperados do membro do Conselho de Administração, somente lhes exigiria cuidados e esforços adicionais na presença de inequívocos sinais de alerta, os chamados red flags. Aqui é interessante porque a gente observa, quando a gente faz um paralelo lá com o segundo slide que eu falei, da responsabilidade por fato próprio ou responsabilidade por fato de terceiro, que, no entendimento da CVM, e essa daqui é uma síntese retirada no caso Sadia, a responsabilidade aqui
na interpretação do órgão, nesse caso, foi uma responsabilidade por fato de terceiro, por fato próprio, ou seja, a ideia de que o dever de diligência é interpretado somente quando já apareceram sinais de alertas e o administrador ignorou aqueles sinais. O programa de integridade já demonstrou e já sinalizou que problemas podem acontecer e, ainda assim, ou foi ignorado ou não se foi dada a atenção devida para o programa de integridade. Seria essa a hipótese. Eu estou tentando, na pesquisa, aprofundar os estudos dos entendimentos que a comissão tem a respeito desse tema, e me parece que ainda não teve, depois do caso Sadia, um caso emblemático onde o órgão tivesse que se posicionar de que maneira entende sobre a aplicação concomitante das regras de violação, das regras da lei anticorrupção e de regras que decorram de violação do dever de diligência. Me parece que isso não está muito longe de acontecer, né? Mas ainda não aconteceu depois do caso Sadia de forma muito clara. Aqui, já me encaminhando para o final, eu sintetizo algumas considerações que eu entendo que são considerações muito importantes, e, assim como o professor José Gabriel, me parece que são muito mais reflexivas e nos trazem, muito provavelmente, muito mais dúvidas do que resposta acerca desse tema. Primeiramente, a responsabilidade da pessoa jurídica é fundamental para a política de prevenção de determinados ilícitos. Ninguém discorda disso. A questão é que tipo de responsabilidade estamos tratando e de que maneira a extensão dessa responsabilidade não compromete o próprio funcionamento das atividades, o próprio funcionamento das sociedades. E se compromete, em que medida compromete, a ponto da gente flexibilizar ou não, se é necessário flexibilizar ou não. Considerando que se trata de responsabilidade punitiva, e por mais que a gente fale que a lei anticorrupção ela não resulta de responsabilidade penal, está no âmbito do processo administrativo sancionador, o fato é que ela estabelece sanções gravosas, é necessário que sejam encontrados critérios idôneos para a sua operacionalização. Não é possível que nós tenhamos posições diferentes de órgão que tem competência para imputar penalidade por violação à mesma lei, a respeito da própria lei. As posições precisam encontrar um mínimo de sintonia. Esse tema tem repercussão direta na atuação dos órgãos de controle e na análise do compliance, para além da sua utilização como fator de redução da pena. Compliance não deve ser só utilizado como fator de atenuante de pena. Compliance não deve ser medida que se utiliza apenas para que a multa fique um pouco mais barata. O compliance, como eu disse lá no início, ele tem um caráter mais amplo, de forma que ele deve ser utilizado na sua amplitude para fazer com que, de fato, se estabeleça uma cultura de ética, de integridade ou de uma cultura de governança mais apropriada do que a gente tem visto nos últimos acontecimentos aí, envolvendo, lamentavelmente, importantes empresas brasileiras. Nesse sentido, as autoridades elas devem analisar com cuidado a abertura desses processos administrativos contra pessoas jurídicas que fizeram todo o possível para evitar o ilícito. Veja bem, o compliance é caro. Se, na medida em que o programa de integridade é instituído e ele não serve, ou se serve, não serve de uma maneira a incentivar, o que nós teremos aqui serão grandes companhias com programas de integridade, médias companhias com programas de integridade, de uma forma protocolar. Os chamados programas de fachada são chamados assim porque eles existem simplesmente para demonstrar o esforço da companhia em compilar uma série de regras que devem ser cumpridas. Mas são como cumpridas? Quem são responsáveis pelo cumprimento ou pelo descumprimento? Elas são atualizadas? Um programa de integridade, ele não é uma receita de bolo, ele não se vende no mercado, ele precisa ser contextualizado. De que maneira ele está contextualizado à realidade daquela empresa e às demandas que aquela empresa possui? Além disso, esse debate, né, ele precisa continuar acontecendo no sentido de buscar soluções alternativas para que a gente possa ver o afastamento da imputação da responsabilização quando, de fato, não há a culpabilidade, porque esse parece ser
um caminho para que esses programas de integridade possam obter algum êxito. Porque se, no final das contas, o que a gente tem é a responsabilização pela prática do ato de corrupção, e se esses critérios não são muito bem sopesados e ponderados, sobretudo pelos órgãos de controle, o que se vai verificar é que a existência ou não de programa de integridade, de fato, não importa muito. Ou, se importa, fica restrita à redução da pena, restringindo, por assim dizer, a atuação desse instituto, que é um instituto que pode ser utilizado de uma maneira, na minha opinião, muito mais eficiente e que tem propósitos, além de nobres, necessários para que a cultura da governança, para que a cultura empresarial possa ter dias melhores. Essas são as minhas conclusões. Eu agradeço muitíssimo a oportunidade, é uma honra estar aqui falando para vocês no dia de hoje, e estou disponível, caso alguém tenha alguma dúvida. Muito obrigada.